Olá, seja bem-vindo, aluna e aluno Ateneu. E nós iremos dar início à nossa aula de Teoria Política referente ao curso de Serviço Social EAD, oferecido aqui pela Uniateneu Centro Universitário. Nós podemos observar que na nossa plataforma EAD, nós temos um conteúdo a partir do e-book. E nós iremos aqui fazer uma ligeira explanação a respeito da questão do conceito o que é política. Isso tendo referência o nosso material que está postado no ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso AVA. Para começar essa discussão, né, eu acho que uma das primeiras questões a ser analisada e que é pertinente à nossa disciplina é o conceito o que é política. Fazendo uma introdução, tá, de forma muito introdutória, tá, sempre temos em mente a questão política, né, como algo pejorativo. Pejorativo em que sentido? Pejorativa a partir do momento em que nós levamos o termo política uma relação muito próxima a outros conceitos do dia a dia, do senso comum. Confundimos a política com o sujeito político, né? Que é aquela pessoa, o indivíduo que faz política, não quer dizer o ser político, né? De uma forma muito generalizada. Também colocamos a questão da política, né, como ato, né, político, muitas vezes também fazendo reducionismos com relação à questão do voto. Tá? A gente tem uma noção muito resumida, estreita, né, do que é que seja esse conceito, tá? E muitas vezes também, né, fazemos reducionismos com relação à questão da política, com um conceito também muito no senso comum que se chama a questão da politicagem, né? Quer dizer, transformar a questão política, né, real em termos, digamos que muitas vezes pejorativos do senso comum e que na verdade não traduz exatamente o que é que significa o termo política, né, digamos que na sua essência. Então, a partir do nosso AVA, a partir do nosso e-book que está lá no AVA, nós podemos colocar da seguinte forma: o termo política origina-se de duas palavras gregas, no caso polis, que significa cidade, e a tikos, que é a questão do bem comum dos cidadãos. Dessa maneira, politique quer dizer governo para o bem comum de todos os cidadãos. Então, quando nós, né, paramos, né, e começamos a pensar de forma racional o que é política, a política ela tem dentro da sua origem, né, ali na terminologia, com relação à questão da palavra, né, da origem grega da palavra, que quer dizer polis, cidade, né, e tikos, nesse caso, como bem comum dos cidadãos, então significa que política significa um governo para o bem comum de todos os cidadãos. Quando nós falamos de todos os cidadãos, falamos da sociedade como um todo, sem distinção de classe, sem distinção uh, religiosa, sem distinção com relação à questão de questões relacionadas ao trabalho, enfim, né? Significa que nós temos, né, um conceito, digamos que universal, quando nós aplicamos a questão da política. Você me pergunta, né, mas por que que
o termo política, professor, ele é tão reduzido? Ele é tão reduzido exatamente pelo fato de nós não conhecermos essencialmente o que é que significa política. Se nós tivéssemos digamos que a aproximação, tá, desse termo, com certeza as questões relacionadas à política, né, as questões relacionadas ao viver em sociedade, homens e mulheres, né, vivendo em comum nessa sociedade, se nós tivéssemos, né, se nós tivéssemos aprendido desde pequeno o que é que significa realmente política na vida de uma sociedade, com certeza nós teríamos uma sociedade muito mais, digamos que digna para todas as pessoas que vivem nela. Mas, né, a política ela tem outros elementos, né, que a tornam, né, visível, né? Assim, existem outros conceitos que também, né, vão fazendo uma questão complexa, né? Vai gerar complexidades com relação à questão do conceito política e o senso comum, né, a partir do momento que a gente traz, né, o conceito político para o senso comum, muitas vezes, né, vem carregado, né, de questões pejorativas e que realmente não condiz com a realidade do que significa política, né? Então, nesse primeiro momento, né, nós temos aí que observar que a questão da política, né, significa um governo para o bem comum de todos os cidadãos, né, de todas as pessoas, de todos homens e mulheres nessa sociedade. Ainda seguindo, né, os passos do nosso e-book, né, ela vai dizer lá que as polis gregas foram as primeiras cidades-estados conhecidas. O que significa isso? Foram as primeiras formas de organização dessa sociedade, formada por cidadãos livres e iguais, tinham sua organização política e militar autônomas, isto é, eram independentes uma das outras. Então, a partir da polis grega, tá, nós podemos caracterizar que são as primeiras, né, cidades-estados, né, são as primeiras organizações e que essas polis tinham um caráter, digamos que, democrático com relação à questão da atividade política, tá? Então, quando a Marilena Chaui, né, ela vai falar a respeito da polis, né, nós temos que entender essa polis, né, como um local na antiga Grécia que vai proporcionar, né, esse primeiro entendimento de organização das pessoas, né, e a polis era o local ideal, né, entre aspas, né, de fazer com que houvesse a participação de todos, né, nessa questão de gerar esse bem comum. Se organizavam, né, em grandes praças, né, nas ágoras, tá? E a partir dali se discutia os interesses do bem comum de forma democrática. Então, as polis, nesse primeiro momento, né, nós podemos caracterizar que são as primeiras cidades-estados, né, conhecidas, né, até então. As praças públicas gregas eram onde organizavam-se reuniões e que eram debatidos assuntos ligados à vida das polis, tá? Então, como eu havia colocado, né, a ágora, né, as praças, né, públicas são os locais, digamos, de centralidade dessas discussões políticas. A gente, né, nós não podemos entender, assim como foi colocado de início, nós não podemos colocar de forma alguma a questão do reducionismo, né, do termo política.
né? As ágoras aqui, né, não vão significar local de palanque, né? De discurso político, de politicagem como a gente conhece hoje, né? Essa ação, essa atividade política eram, né, onde as pessoas livres, tá? Nesse caso, né, nós temos que entender que, né, pessoas livres seriam homens livres, tá? As mulheres e escravos, né, ficavam fora, né, desse discurso político, né, mas se tinha, né, o modelo grego, né, como um dos primeiros modelos democráticos, né, com relação à questão da atividade política. Então, os homens livres iriam, né, para essas praças públicas, tá? E lá eles faziam, né, esses encontros, essas reuniões, e lá se decidia, né, uh, regras, né, leis, né, discutia o bem-estar da vida comum, o bem-estar da sociedade. Então, era praticamente um modelo de democracia direta. Tá? Você ia lá, fazia sua reivindicação, né? E seria discutido, né, pela grande maioria. Essas praças eram conhecidas como ágora e ali decidiam-se, né, sobre assuntos de interesses públicos. Tá? Existe uma diferença, né, com relação à questão do público e do privado. Né? Na Grécia, né, o privado, né, a vida privada, né, da casa do oikos, né, do homem e da mulher, né, o que era da vida privada, né, ficava apenas, né, no interesse, né, da casa do oikos, tá? E o que era público, né, ele ia para a polis, né, e essa questão pública era decidida, né, entre a maioria. Essas decisões eram tomadas através do voto direto dos cidadãos. Como nós havíamos colocado aqui, né, existia essa perspectiva, né, de uma democracia direta, tá? A pessoa ia lá, fazia, né, a sua reivindicação, ela era tomada, né, pelo grande público, né, a ser discutida, tá? E sairia ali, né, é, argumentada, votada, né, posteriormente, e para saber se realmente era do interesse comum e se, né, realmente fazia parte do interesse da coletividade. Então, nesse primeiro momento, né, são essas, né, questões iniciais que envolvem a questão do conceito, né, política. E a gente pode observar, né, que apesar de muitas restrições, né? Apesar, né, de que, né, alguns fatores, né, características, na verdade, né, que vão, né, denominar o tipo de política, né, por exemplo, na antiga Grécia, né, ela não vai ser 100% democrática, né, mas nós temos que pensar como um modelo de época, é um pensamento de época, tá? E o próprio conceito política, né, ele vai tomando outras proporções a partir do próprio processo histórico. Né? Seria quase que impossível, né, nós entendermos, por exemplo, o conceito política numa perspectiva grega. Né? Como assim, professor? Nós podemos aí caracterizar, né, como os próprios gregos, né, assim, quem participava da vida direta da polis eram os denominados homens livres. Né? E nós temos que entender que, por homens livres, né, eram aqueles, né, que participavam diretamente, né, dessa vida pública, excluindo, tá, mulheres e escravos e crianças. Tá? Então, se nós fizermos um comparativo com os dias de hoje, né, isso seria praticamente um absurdo. Mas nós temos que entender que os primeiros modelos democráticos, né, de democracia direta, vão se fundar, né, com os gregos na Grécia Antiga. Tá?
Então, a gente, de forma alguma, né, nós temos que pensar, mas no caso existia um preconceito, etc e tal. Não, é um pensamento de época. Hoje seria realmente, né, preconceito, porque o nosso conceito político ele evoluiu, o nosso entendimento de política ele evoluiu, né? Então são tempos diferentes. Nós temos que entender isso adequado a um espírito de época, tá? Mas afinal, o que é política? Aí seguindo, né, o nosso roteiro, tá? A política está presente em todos os aspectos de nossas vidas, resolvendo conflitos, servindo de instrumento de tomada de decisões, na socialização com o outro, seja no âmbito familiar ou de uma comunidade como um todo. Se a gente observar, a gente faz política todo dia, né? A gente faz política dentro de casa, a gente faz política, né, dentro dos nossos grupos sociais. Nós fazemos política, né, dentro das redes sociais, né? Quem deve entrar na sua rede social, quem deve ser excluído, quem deve ser dado mais atenção, aqueles que não são, não têm, né, muita atenção para dar. E na própria família, né, assim, quem tem o poder de comando, né, dentro da família, né, se a centralidade, né, se a questão do poder familiar ela é patriarcal, ela é matriarcal, né? Então, são vários elementos do nosso cotidiano e que muitas vezes nós não percebemos e fazemos política sim cotidianamente, né? A política é algo que faz é, todo sentido, né, na nossa vida social, no nosso cotidiano. E quando nós falamos de política, tá, nós, né, automaticamente, a partir desses exemplos, né, nós temos uma intenção muito grande de reduzir política à questão de Estado, tá? Como nós, né, acabamos de colocar esses exemplos, né, família, amigos, redes sociais, etc., nós estamos fazendo política. Então, necessariamente, né, política não está atrelado única e exclusivamente às questões do Estado, certo? E para nós, né, entendermos, né, essa amplitude, né, do que significa política, é primeiramente claro que devemos conhecer o conceito política a fim de evitarmos, né, todos, né, esses reducionismos, né, que são jogados pelo senso comum, tá, que caracterizam essa política, tá, atual, como politicagem, politiqueiros, né, e todos os seus derivados. Podemos dizer que a questão política ela vai abranger três grandes temas, tá? A forma de resolução de conflitos é uma delas, o procedimento para a tomada de decisões, né, coletivas seria uma outra, e as questões relacionadas ao poder. Se nós pudermos observar, nós iremos, né, tomar conta de que quando nós falamos de política, falamos nessas três grandes áreas, três grandes temas que são, de fato, temas que, né, faz sentido, né, dentro da esfera política. E poder, por exemplo, né, se nós tomarmos exemplo, né, de uma desses grandes temas, poder, ele é um tema muito transversal a outros temas, né, da sociedade, né? Quando você fala em política, por exemplo, quando nós vamos, né, adentrar nos assuntos relacionados, por exemplo, à questão políticas, né, sociais, políticas públicas, né, e as políticas, no caso, no sentido, né, público, no sentido mais, setorial, né, você tem política pública, né, de saúde, de educação, de assistência, e nós podemos observar que a questão do poder, ela é eminente, né? A questão do poder, ela é intrínseca, ela faz parte dessas discussões. Então, um dos campos, né, digamos que eu não posso dizer o mais importante, mas o poder, as questões relativas ao poder,
né, são muito em voga quando se trabalha a questão da política. Para nós começarmos, né, para entender um pouco dessa questão, né, do entendimento da política, nós temos aí que entender, né, alguns pensadores, né, primeiros pensadores a pensar a questão, né, da política, tá? Um dos primeiros aí nós temos, né, Platão, tá? As obras, né, que Platão, né, destinou a desenvolver o tema, né, com relação à questão da política, né, são a República, né, e o Espírito das Leis, né? A República, que é um livrinho, tá? E é um livro super interessante, né, para nós entendermos esse tipo de organização, tá? De sociedade, para entender o que é política, né? A República é considerada a sua obra mais importante, né, sobre esse assunto. É nela que é abordada a ideia de Estado ideal, o reino dos espíritos, da razão, dos filósofos, discrepando com os estados e a política do mundo real. Uma das questões aqui que nós, né, podemos, né, frisar, né, com relação à questão do Platão, é que ele diz que a república seria, né, uma ideia de estado ideal. Como é que nós podemos, né, pensar um estado ideal? O que seria esse ideal? Ou será que realmente, né, é possível existir um estado ideal? Tá? Então, a própria República de Platão, né, já vai colocar para nós, né, nós já temos aí um dos primeiros elementos de análise. Será que a República descrita por Platão realmente é algo, né, digamos que concreto a ser alcançado, né? Ou seria algo mais utópico, né? Ou seria realmente impossível de se alcançar um estado ideal, tá? Então, Platão nos deixa, né, uma dessas questões a ser resolvidas, né, até hoje, né? E é uma pergunta pertinente até os nossos dias atuais. De acordo com Platão, tá, o estado ideal seria dividido, né, em três classes. Platão vai pensar, né, na República um estado ideal e que esse estado ideal ele vai ser dividido em três classes sociais. Nós já vemos, né, nós estamos já observando, né, que nesse estado ideal já existe uma questão chamada divisão, né, de classe, tá? Então Platão ele já automaticamente atrela esse estado ideal, né, como algo dividido. E ele vai dividir, né, esse estado ideal, pelo menos na visão dele, em filósofos, guerreiros e produtores no organismo do Estado, que corresponderiam respectivamente às almas racional, irracível e conscupiscível do organismo humano. Então, nesse primeiro momento, né, quando Platão vai discutir política, né, e nós estamos falando dos gregos, né, falando sobre a questão da democracia, né, democracia, o próprio termo democracia hoje, como nós entendemos, né, ele é bem mais amplo, né, ele pode ser muito mais discutido do que o termo democracia, né, oriundo dos gregos. E é um outro elemento, por exemplo, né, a ser discutido, né, nos nossos temas atuais, né, essa perspectiva do Platão, tá? Se nós vamos pensar, né, democracia, vamos pensar aí a República do Platão, vamos pensar essa República, tá? Como, né, discutir essa República numa perspectiva de Estado ideal e que esse Estado ideal ele teria uma divisão, né, de classes, né, sociais. E nós poderíamos perguntar, né, será que, né, realmente um Estado verdadeiramente democrático ele perpassa por uma questão de divisão de classes? Ou seríamos, né, ou seria, nesse caso, pensarmos em um Estado, né, sem essa divisão de classes? Tá? Outro autor, né, que vai falar é Aristóteles, né, que foi um filósofo grego, né, da Macedônia. Ele nasceu em 384 a.C., ele mudou para Atenas, né, e ele foi discípulo, né, de Platão durante, né, 20 anos. Qual é a política de Aristóteles? Né?
Aristóteles, né, ele vai pensar diferente de Platão. E ele foi o primeiro pensador a apontar a questão da ética da política. Né? Nós pensamos, né, na atualidade, a política, né? Será que política tem ética ou será que política não tem ética? Né? Nós vamos observar que a política tem ética, sim. Tem as questões também vinculadas à questão da moral, mas isso é um outro, né, elemento a ser estudado com mais profundidade. Quando, né, vai apontar essa questão, né, da ética na política? Aristóteles vai ser o primeiro, né, a discutir a questão da ética. Quando centraliza a primeira, né, na ação voluntária e moral do sujeito, enquanto, né, a segunda nas vinculações desde com a comunidade a partir da família até a polis. A política, né, na perspectiva de Aristóteles, é a perfeição da ética e do bem comum. É o mais belo e o mais divino, né, do que o próprio indivíduo. Então, né, a política para Aristóteles é algo, né, quase que essencial. Né? É algo, né, que está acima dos indivíduos. Tá? Então, a política ela tem esse caráter, digamos que, de importância, né, ultra importante, né, elemento ultra importante dentro da sociedade e que ele tem que ser valorizado, né, exatamente, né, nessa perspectiva de Aristóteles. Para o Aristóteles, né, a felicidade consiste na contemplação da realização da forma essencial do indivíduo. A política se apresenta como um prolongamento da moral e da virtude, e a virtude é considerada uma atividade racional por excelência. A verdadeira humanidade só pode ser adquirida na sociabilidade que só ocorre por meio da educação proporcionada pelo Estado. Olha só que interessante essa passagem, porque tem vários elementos aqui que podem, né, ser temas, né, também transversais à questão da política. Né? A questão, por exemplo, né, porque para Aristóteles a política, né, onde se dá a questão da política, consiste, né, é um dos fatores da questão da felicidade, né? Consiste na contemplação da realização da forma essencial do indivíduo, né? Isso dá, né, se dá pelas questões, né, questões políticas, né? A política ela faz, né, parte das questões vinculadas à moral e à virtude dos homens, né? E outro, né, que a verdadeira humanidade só pode ser adquirida na sociabilidade ou socialização, que só ocorre por meio da educação proporcionada por esse Estado. Então, ser político, né, é ser, né, uma pessoa capaz de entender, né, de entender-se enquanto indivíduo dentro dessa sociedade. Então, o ser político, né, ele está muito mais além do que uma retórica. O ser político ele está muito mais além do que o próprio Estado. Né? Essa questão da contemplação, tá, do indivíduo, né, desse ser político, ele vai exatamente proporcionar elementos, né, para esse homem e a mulher, né, viverem, né, com terem essa felicidade dentro da sociedade, né, isso visando a questão do bem comum, do bem de todos. Né. Apesar de ter sido, né, seu discípulo, Aristóteles critica o autoritarismo de Platão, ao qual ele chama de bárbaro. Recusa a proposta de sofocracia platônica, mas reconhece que para ser um governante justo é necessário ter conhecimento das leis. Né? Olha só que interessante, né, essa discussão, porque muitas vezes quando nós falamos de política, né, nós automaticamente, né, pensamos no político, sujeito político, né, aquele que, né, nós, né, votamos, né, para ser um nosso representante, né? E essa discussão já é, né, desde, né, Aristóteles e Platão, tá?
que ele diz que essa questão de você, né, adentrar, né, nessas perspectivas políticas, né, o governante, né, justo, ele é necessário, né, necessário ter conhecimento dessas leis, né? O ser político, ele tem que ter conhecimento das leis, ele tem que ter conhecimento, né, de uma certa forma, né, tem que ter uma educação, né, para a questão da política, né? Então são elementos que faz com que nós aí tenhamos condição, né, de discutir e argumentar, né, como é colocada a questão da política nos nossos, né, tempos atuais. Por isso que muitos autores, tá, dizem a seguinte questão: nós não podemos entender a política atual sem nós entendermos, né, o significado dessa política desde o começo, né, da sua história. Isso que significa o quê? Desde Platão e Aristóteles, né, até os nossos dias, né, nós temos aí condição de entender, tá, como é que a nossa política ela se estrutura nos nossos dias de hoje, tá? Na concepção ética do Estado, né, segundo Aristóteles ainda, diferente de Platão, Aristóteles defende a propriedade privada e a família. Concebe, né, o comunismo como resolução total dos homens e dos valores do Estado como irrealizável. Não vamos confundir o comunismo aqui com o comunismo, né, do Marx, né, dos autores que vão trabalhar a questão do comunismo. Mas o comunismo aqui é a questão do bem comum. Tá? O comunismo, né, quando nós vamos falar sobre a questão como ideologia, né, como modo, né, de produção e tudo, tá? Ele já é bem mais aprofundado, mas aqui o comunismo ele está voltado à questão do bem comum mesmo, né? O bem comum para todos, tá? E ele vai dizer que a questão do comunismo, né, concebe o comunismo como uma resolução total, né, dos homens e dos valores do Estado como irrealizável. O Estado não se apresenta como uma unidade, tá? Mas ele é uma síntese de indivíduos distintos. Vamos pensar isso para os nossos dias de hoje, né? O que é o nosso, como é formado o nosso Estado, tá? O nosso Estado é formado por um conjunto de indivíduos. Indivíduos iguais? Não. São, né, são indivíduos diferentes, são indivíduos com comportamentos heterogêneos, formas de pensar heterogêneas, mas, né, nós temos uma predisposição de que fazer com que esse estado, tá, ele seja um estado onde, apesar das diferenças que existem nele, né, existe a perspectiva, né, de um bem comum, tá? Não é um estado voltado para X, Y ou Z, mas é um estado, né, que ele vai proporcionar, vai garantir o bem-estar desses três elementos, né, dentro dessa sociedade. Aristóteles admite a divisão de castas, né, de Platão, como Platão estava dizendo lá que existem, né, três classes sociais quando ele vai discutir a questão da república, né, quando ele vai argumentar a respeito, né, do Estado ideal. Ele reconhece somente duas classes, tá? Aristóteles. A dos homens livres, né, possuidores, isto é, dos cidadãos, tá? E dos escravos sem direitos políticos, né? É engraçado quando nós vamos discutir, né, a questão do cidadão, né? Eu sou um cidadão de bem, né? Eu sou um cidadão assim assado, né? Você já coloca que esse cidadão ele tem algo, né? Esse cidadão ele já é alguém diferenciado, né? É diferente, né, de uma proposição, né, de cidadão que nós temos hoje, né? Cidadania já é um outro elemento, mas como é que a gente se caracteriza como cidadão, né? E nós podemos até prolongar a própria pergunta, né? O que é ser cidadão nessa sociedade atual? São discussões, né, que nós podemos aí levar muitas horas, né, discutindo essas questões.
Aristóteles ele vai conceber três formas de governo, tá? Dentro das discussões a respeito de política, né, de Estado, tá? Ele vai proporcionar aí três formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a politeia. Essas três formas ainda, né, elas vão ter três formas degeneradas, né, que nesse caso elas corroem, né, a questão da democracia, que é a questão da tirania, da oligarquia, tá, e a democracia. Na verdade, né, só fazendo uma ressalva, tá? São três formas, né, degeneradas, né, com relação à questão do governo. Aristóteles vai pensar três formas de governo, que é a monarquia, a aristocracia e a politeia, tá? E ele vai pensar as três formas degeneradas, né, para esses governos, que seria a tirania, a oligarquia e a democracia. A origem da sociedade. A sociedade, né, segundo o nosso e-book, tá, vai ter alguns elementos, né, a serem estudados para nós entendermos essa origem da sociedade. O primeiro elemento dessa sociedade seria a sociedade natural. O que seria isso, né? A sociedade natural sustenta que a sociedade é determinada pela necessidade de o homem e a mulher, claro, viver em cooperação com os seus semelhantes para assegurar sua sobrevivência. Então, a origem da sociedade nessa perspectiva de sociedade natural, o homem e a mulher, eles viveriam em cooperação, tá? Viviam ali nesse sentido cooperativo, tá? Com os seus semelhantes, apenas com a finalidade, tá? Teria aí pelo menos aí um elemento central, né, para essa socialização, para essa, né, cooperação, que seria o quê? A segurança, né, para garantir a segurança e a sobrevivência dos seus semelhantes. O outro aspecto, né, de origem da sociedade seria a questão da vontade, né? Seria a questão ligada por vontade. O que significa isso, né? Opondo-se à ideia de que a sociedade é inata ao homem, quer dizer, já faz parte do homem, existem alguns autores que defendem que a sociedade é o resultado de um acordo, tá, entre os membros. Isso é, fruto de um contrato hipotético acordado entre os homens, razão pelo qual esses autores que defendiam essa linha de pensamento, né, são chamados de contratualistas. O estado natural, tá, seria essa argumentação de que o homem e a mulher, dentro de um espírito de cooperação, estariam reunidos, né, para a sobrevivência. Nesse segundo elemento, né, que é a questão, né, da origem do Estado, né, por vontade, né, vai seguir a ideia dos pensadores que nós, né, conhecemos como contratualistas. Você tem Locke, Hobbes e Rousseau, né, como os três pensadores contratualistas que vão perceber que, né, essa sociedade que nós vivemos ela é resultado, né, de um determinado contrato que ele vai aqui colocar, né, um contrato hipotético que é acordado, né, entre os homens, tá? Entre os homens e as mulheres da sociedade. E que isso, né, seria um dos aspectos, né, da origem desse Estado, tá? Então, homens, né, e mulheres, nesse caso, né, nós temos que, né, pensar, né, o pensamento de época, né, e da forma como eles pensavam, né, os contratualistas vão dizer, né, que os homens, né, vivem em sociedade a partir de um acordo, tá? E esse acordo, a partir do momento que há esse acordo, né, existe, né, a possibilidade de viver em sociedade. O contratualismo é defendido por autores como Thomas Hobbes, né, em seu livro Leviatã, o John Locke em sua obra Segundo Tratado, né, sobre o governo, e Montesquieu na obra do Espírito das Leis, né? Como eu havia dito antes, existe um outro, né,
contratualista, né, que se chama Rousseau, tá? Que também ele é um autor importante nessa perspectiva, né, do contrato, né, social ou dos contratualistas. A origem e a formação do Estado, né? Seguindo ainda, né, a lógica, tá, do nosso e-book, a denominação Estado vem do latim status, né, que significa estar firme, para sociedades em permanente convivência e ligadas a uma sociedade política. Aparece pela primeira vez em 1513 na obra de O Príncipe, de Maquiavel. Durante os séculos, né, 16 e 18, a expressão foi sendo admitida pelos teóricos franceses, ingleses e alemães. Na Alemanha, ou na Espanha, desculpem, até o século XVIII, aplicava-se a denominação Estado às grandes propriedades rurais e de uso particular. Assim como o termo política, né, também o termo Estado ele vai garantindo aí também as mudanças significativas, né, para a compreensão, né, da nossa sociedade, né, e também, né, se referindo diretamente, né, às questões, né, da política também. Quando se deu o aparecimento do Estado, né, de quando ele começou a surgir, né? O que nós entendemos, né, como Estado? Muitas vezes, né, nós entendemos Estado, né, quando nós pensamos Estado, automaticamente nós pensamos em governo, né? Pensamos Estado governador, né? Pensamos Estado presidente ou prefeito, né? Assim como a questão da política, o Estado também, né? Ele é necessário nós entendermos, né? De onde que vem essa palavra, né? Que a gente viu anteriormente, né? Para nós entendermos, para nós não confundirmos, né? O significado, né? Que ele é bem mais amplo, né? Que o senso comum traz para a gente. Então, como é que, né, se deu, né, o aparecimento do Estado? As principais teorias que buscam explicar a formação do Estado são divididas em três grandes grupos. Existe a teoria de que o Estado sempre existiu, né? Para muitos autores, o aparecimento do Estado segue a mesma linha de raciocínio do aparecimento da própria sociedade. Tá? Quer dizer, o Estado sempre existiu. Onde houvesse, né, a questão do homem e onde houvesse sociedades, né, grupos, né, de homens, mulheres, né, crianças, né, onde, né, desde o início, né, da humanidade, tá, esse Estado sempre existiu, tá? O Estado, né, nessa perspectiva, tá? A vida humana, né, viveu em um certo período sem o Estado. Então já é uma outra perspectiva. Alguns autores dizem que o Estado sempre existiu desde o começo da sociedade. Existem outros autores que dizem que a sociedade humana ela viveu um tempo sem a figura do Estado. Tá? E o que eles dizem? Autores que defendem essa linha teórica defendem que o Estado foi criado para atender algumas necessidades humanas e isso é feito de forma consciente. Olha só a diferença, né, de uma perspectiva para outra. Na primeira, ele diz que o Estado sempre existiu, desde o começo, né, do surgimento, né, do Homo sapiens. Tá? Nessa segunda, ele vai dizer que a sociedade, né, ela viveu um tempo sem a figura desse Estado. E essa figura de Estado ela foi criada. Ela foi criada para atender algumas necessidades, né, humanas, né, algumas necessidades dessa, né, sociedade que a gente vive. E a terceira, né, só é Estado aquelas sociedades dotadas de características bem específicas. Essa terceira linha de pensamento, né, ela foi abordada, né, a partir do pensador Carl Schmitt, né, e ele vai dizer claramente, o Estado, né, diferentemente de Estado sempre existiu, o Estado, né, foi criado para atender algumas necessidades humanas. Carl Schmitt ele vai dizer que só é Estado, em definitivo, né, aquelas sociedades dotadas de características bem
específicas. Então, são essas três linhas, né, principais com relação à questão, né, da origem do Estado. A formação natural do Estado, né, que pode ser agrupada, né, da seguinte maneira. Como é que se dá a formação natural desse Estado? Como é que, no caso, nós podemos agrupar, né, a formação natural do Estado? Esse Estado ele pode ter, né, segundo o nosso e-book, uma origem familiar ou patriarcal, tá? Cada família primitiva se ampliou e deu origem ao Estado, né? Nós podemos aí pensar uma sociedade, né, o começo, né, da história, né, humana, tá? E que esse Estado ele vai surgir, né, a partir, né, do surgimento da família, tá? Né? Ou da questão do patriarcado, né? E essa família primitiva vai se ampliar e vai se dar origem a esse Estado. Uh, Origem em atos de força, violência ou de conquista. Então, né, a formação, né, desse Estado, né, natural desse Estado, também pode ter sido a partir, né, da questão de atos de força, violência ou de conquista. As questões das guerras, por exemplo, né, são cabíveis né, a esse argumento. Determinados grupos, através da força, subjugaram grupos mais fracos que originou o Estado, através dessa conjunção de dominantes e dominados. Então, a formação natural desse Estado, tendo exemplo a questão da guerra, alguns grupos, né, se consideraram mais fortes do que os outros, né, e origina-se aí essas relações de Estado, né, e com esse surgimento desse Estado, né, vai surgir essa relação, né, de dominantes e dominados. A outra característica seria a origem econômica, né, ou patrimonial, tá? Ou patrimonial seria, nesse caso, o Estado se formou para que fosse aproveitado os benefícios da divisão de trabalho, caracterizando assim a questão do motivo econômico. Então, ele vai dizer que o Estado se forma para que fosse aproveitada a questão desse benefício da divisão do trabalho, né? Então, teria-se a formação natural do Estado a partir das questões, né, de origem econômica. Uma outra perspectiva seria a origem por formação derivada. O que significa isso? Seria a formação de estados a partir de estados pré-existentes, tá? Então, se já existia uma determinada sociedade ou grupo, né, ou grupo social, né, então a formação desses estados, né, dos grandes estados, seria a partir da própria existência, né, de outros estados pré-existentes, né, e que se forma, né, um estado, né, com maiores, né, configurações, né, e características específicas. A outra seria a origem no desenvolvimento interno da sociedade. Toda sociedade humana passa por um processo que provém de agrupamentos pouco desenvolvidos e passa por um processo de chamado evolução, tá? Então, esse estado, né, essa formação natural do estado, né, ela passa por um processo de desenvolvimento da própria sociedade. E a partir do momento que essa sociedade, né, internamente tem um processo, né, digamos, né, como ele vai dizer né, o próprio texto, o processo de evolução, né, essa sociedade, né, dentro das suas atribuições, dentro da sua organização internamente, né, com o desenvolvimento interno dessa sociedade, ela cria, né, a figura, né, denominada Estado como a gente conhece, tá? O que é que, no caso, significa a questão do Estado de Direito e política segundo o nosso e-book, né?
Miguel Reale foi um dos grandes juristas, né, brasileiros, e ele vai ressaltar a seguinte questão: ressalta que o Estado apresenta uma fase social relativa à sua formação e ao seu desenvolvimento em razão de fatores socioeconômicos. Ele vai dizer, né, que existe também, né, uma fase jurídica que se relaciona com o Estado e uma fase política que se relaciona com o Estado enquanto ordem jurídica, além de uma face política que se relaciona com as finalidades do governo e em razão dos diversos sistemas de cultura. Então, para ele, né, Estado está dentro, né, desse conceito. Né? O Estado, para ele, tem uma fase social, tem uma fase jurídica e uma fase política. E que esse Estado, além dessas fases, existe uma face política, né, que vai se relacionar às finalidades do governo, tá, em razão dos diversos sistemas de cultura. Segundo Dallari, né, o caráter político do Estado tem como objetivo de dirigir indivíduos para alcançar um objetivo comum. E para isso o autor nos apresenta três dualismos fundamentais, tá? Isso nesse caso para se caracterizar esse Estado de direito. Seria esse primeiro dualismo seria a necessidade e possibilidade. É preciso identificar a necessidade de um povo e saná-las de acordo com as possibilidades, né? Você tem uma necessidade, né? Digamos, você tem a necessidade de obter água potável, por exemplo, né? Então, nós temos que ter a possibilidade, né, de sanar essa necessidade, né? Isso voltado para os interesses, né? A necessidade de um povo. Você tem a questão de indivíduos e coletividade, né? Se faz necessário encontrar o equilíbrio das necessidades do indivíduo, né? E do coletivo para uma tomada de decisões políticas, tá? Porque dentro da organização, por exemplo, de um Estado, né, de direito, né, as necessidades do indivíduo elas têm que ser sanadas. Não é indivíduo, né, no sentido, né, apenas de uma classe social, são todos indivíduos, mas que as mudanças, que na verdade as regras que são, né, voltadas para esses indivíduos, tá, eles tenham sentido para uma coletividade, né? Não seria uma questão individualista dos direitos, né? Mas que a partir do momento que você propõe regras, né, dentro do Estado, né, de direito, tá, que que esses direitos, né, individuais eles proporcionem também, né, um bem-estar da própria coletividade. Liberdade e autoridade, né? Busca o equilíbrio entre a liberdade e a autoridade a fim de obter uma determinada ordem. Nesse caso, né, busca um Estado de direito, né, a partir de uma perspectiva de que, né, você tem liberdades individuais, mas ao mesmo tempo você tem regras, né, de autoridades não autoritárias, tá? Mas você tem no caso regras, né, obedecendo-se a uma autoridade para que os teus conflitos, de que tuas liberdades individuais, elas não entrem em conflito com os outros, ok? De uma forma muito generalizada, existe a possibilidade de nós retornarmos, né, ao nosso e-book e a partir da leitura do nosso material nós podemos aí compreender com mais detalhes, né, esse aspecto mais generalizado, né, do que é as questões políticas que envolvem, né, a origem do Estado, o que é política e também entendemos o que é que significa o Estado de Direito. A todos vocês, muito obrigado.